Amém. Os irmãos podem se assentar no seu lugar. Se quiser sentar no lugar do outro também não tem problema. Como é que vai, irmãos? Tudo certo? Boa tarde, graça e paz. Tudo bem com vocês? Estou sentindo vocês meio assim, sabe? Queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: o Senhor Jesus está aqui e Ele quer falar com você. Dá um sorriso para essa pessoa. Como é bom estarmos juntos aqui em mais uma terça-feira, jejuando e orando por uma jornada feliz. Queria dar um aviso também para você anotar aí no seu caderninho, para você anotar na sua Bíblia, para você anotar no seu celular. Dia 24 e dia 31 serão 2 terças-feiras. E a gente quer informar para você desde já que nessas 2 terças-feiras nós não teremos culto aqui, tá bom? Então não seja aquele irmão que chega e fica ali na porta do templo porque não sabia que não ia ter culto. Lembra aí, viu? Guarda na sua cabeça. Dia 24 e dia 31 nós não teremos culto aqui na igreja, mas já voltamos na primeira terça-feira de 2025. E eu creio que vai ser um ano abençoado. Os irmãos devem ter percebido também que a minha voz está meio estranha. É porque, meus amigos, eu passei por uma gripe que não foi fácil. Fazia tempo que eu não pegava um resfriado nesse nível. Por isso a minha voz está mais ou menos. Eu estou assim, um pouco sem ar. Não é porque eu estou fora de forma, porque na verdade eu sou um atleta, né? Mas é porque está sendo um pouco difícil de respirar. Mas eu creio que o Espírito Santo vai me usar mesmo assim. Amém? Mas irmãos, é um prazer estar aqui e compartilhar daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Se tem algo que Deus tem falado comigo nos últimos tempos, é de que nada substitui saber onde você quer chegar, saber o que fazer para chegar lá, mas principalmente trabalhar duro. Alguns sábados atrás eu tive o dia mais difícil da minha vida. Sabe por quê, Bira? Que a gente fez a mudança do Ministério Infantil. Então tudo que estava lá embaixo do Ministério Infantil, na reforma que a gente teve que trazer aqui para cima, no 3º andar. Eu não sei se você já percebeu, mas tem uma escada aqui na igreja que não é nem um pouco atrativa, muito pelo contrário. Depois daquele sábado, todas as vezes que eu passo por aquela escada, não sei explicar porquê, mas eu sinto uma fisgada na minha lombar. Não foi um dia fácil, porque a gente teve que subir várias e várias caixas. Eu subi aquela escada umas 10, 15 vezes. Eu não sei você, eu acho engraçado. Todas as vezes que você está puxando algum peso, as pessoas elas começam a ir embora. Vocês já perceberam isso? Quando você chega com um prato de comida, o povo aglutina. Todo mundo vem junto. Quando você chega ali com uma coisa cheirosa, todo mundo vem junto também. Mas quando você está carregando peso, parece que as pessoas elas vão indo embora. E eu lembro que naquele dia, só estava eu ali de homem naquele primeiro momento, e eu comecei a carregar um monte de coisas. Depois chegaram outras pessoas também, graças a Deus. Mas se tem uma coisa que eu não faço direito, é montar as coisas. Eu sou uma negação. Eu nunca montei um armário. Nunca montei um guarda-roupa, nunca montei nada na minha casa. A única coisa que eu montei uma vez, eu fiquei assim, super animado, foi uma escrivaninha que a minha mãe me deu. E eu lembro que eu montei aquela escrivaninha assim, e eu vi que ela estava firme, eu falei, cara, acho que eu sou bom nisso. Eu lembro que tinha sobrado um parafuso, mas eu falei, esse parafuso aí estava de intruso, vai dar tudo certo. E eu lembro que assim, estava na 3ª noite daquela escrivaninha montada, do nada ela despencou assim, blow! E eu tive que montar tudo novamente, para você ver que eu não tenho habilidade com essas coisas. E eu lembro que a Andréia, que é líder do Ministério Infantil daqui da igreja, ela olhou para mim e falou, Juninho, tem uma coisa que eu queria que você fizesse. Eu queria que você montasse essa estante aqui para mim. Eu falei, não, Andréia, pode ficar tranquila que estante é comigo mesmo. Mas posso dizer uma coisa, irmãos, eu estava extremamente inseguro. Tanto que eu já estava procurando no celular aqui no Google como montar uma estante que não caia na cabeça das crianças enquanto elas têm aula no domingo pela manhã. Eu lembro que eu fiquei ali com aquela insegurança, mas graças a Deus passou um tempo e chegou um homem de verdade ali. Chegou o Giano. E o Giano me deu uma tranquilidade, sabe por quê? Porque o Giano, ele tinha uma bela de uma caixa de ferramenta. O Giano, ele tinha uma foto de como aquela estante era, então ele já sabia onde ele queria chegar. Mas mais do que isso, o Giano ele tinha a habilidade e o conhecimento
E sabe o que foi engraçado? Foi que ali, trabalhando junto com o Giano, na verdade, eu olhando o Giano trabalhar, eu fui vendo que quando você tem uma referência de onde você quer chegar, você sabe o que você precisa fazer para chegar lá, e você está disposto a trabalhar duro, a ponto de subir e descer aquela escada 15 vezes, não tem como dar errado. Pode parecer meio estranho para você, mas enquanto a gente estava montando aquela instante, eu senti Deus falando ao meu coração, dizendo assim: meu filho, a vida é desse jeito. Quando você sabe onde você quer chegar, quando você sabe o que você precisa para fazer chegar lá, e quando você está disposto a trabalhar duro, não tem erro. As coisas simplesmente vão acontecer. Mas sabe qual é o grande problema das pessoas? O grande problema das pessoas é que elas sabem exatamente onde que elas querem chegar. Elas até sabem o que elas precisam fazer para chegar lá, mas muitas dessas pessoas não estão dispostas a trabalhar duro. Por isso elas não conseguem alcançar os seus objetivos. Tem muita gente querendo viver uma vida sólida, não tem? Tem muita gente querendo viver uma vida consistente, querendo viver uma vida boa. E sabe o que eu acho interessante? É que a maioria das pessoas sabe aonde elas querem chegar. Elas sabem o que elas precisam fazer, mas elas não estão dispostas a trabalhar duro. Sabe por quê? Porque uma vida sólida exige solidez. E muitas vezes nós não estamos dispostos a ter solidez para vivermos essa vida sólida. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com você nessa tarde. Por isso, se você puder e quiser, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 9. 1 Coríntios, capítulo de número 3, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 9. Eu vou ler a palavra na tradução NVI, eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 1 ao verso de número 9, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, para que possamos buscar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo seu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas de forma especial nós queremos te agradecer pela sua presença aqui nesse lugar. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, venha com poder sobre nós. Quebranta os nossos corações. O Senhor é o líder aqui nesse lugar, nós queremos ouvir a sua voz. Fala conosco, para que possamos viver com solidez e termos uma vida sólida. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Normalmente quando o pastor lê esse versículo, a gente até senta melhor no banco, né? Porque a impressão que dá é de que vai vir bronca. Mas essa não é a minha intenção aqui nessa tarde. Muito pelo contrário. Mas talvez essa foi a intenção de Paulo ao escrever essas palavras para a comunidade de Corinto.
Eu não sei se você sabe, mas a comunidade de Corinto era uma comunidade viva. Era uma comunidade que estava vivendo a partir dos dons do Espírito. Era uma comunidade que estava evangelizando. Era uma comunidade que estava discipulando. Era uma comunidade que estava plantando outras igrejas. A comunidade de Corinto era uma comunidade que estava cheia de Deus, enquanto eles estavam dispostos a obedecerem a voz do Espírito Santo e principalmente praticarem os fundamentos que Paulo e Apolo tinham ensinado. Mas sabe o que aconteceu com aquela comunidade? Aquela comunidade ela começou a ficar cheia de divisões. Aquela comunidade ela parou de crescer. Aquela comunidade ela parou de ser movida pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque ela parou de fazer aquilo que fazia a comunidade crescer. Porque ela passou a fazer aquilo que agradava o coração das pessoas naquele lugar. E pode parecer meio estranho, porque você pode pensar assim, mas se as pessoas começaram a fazer o que agradava o coração uma das outras, eles foram crescendo. E a verdade é que eles até cresceram no primeiro momento, mas eles pararam de se desenvolver, porque eles pararam de crescer em Cristo Jesus. Isso nos leva ao primeiro ensinamento que eu queria passar para você aqui nessa tarde. O que nos faz crescer, muitas vezes, é o que nos dá trabalho para digerir. Não sei se você já parou para pensar, mas na nossa vida é assim. Quando a gente está ali procurando alguma coisa para comer, a gente pode até comer algo que é prático, rápido, fácil, mas sustenta? Não. Normalmente o que vai sustentar são aquelas coisas que demoram um pouco mais para digerir. De que muitas vezes não são tão palatáveis, não tão agradáveis ao paladar, mas mesmo assim geram em nós fortalecimento e crescimento. E é justamente por isso que Paulo está olhando para aquela comunidade e dizendo que ele não pôde dar para eles alimento sólido, porque eles estavam dispostos apenas a ouvir aquilo que era bom para o paladar, aquilo que era bom para o coração deles, aquilo que era gostoso de ouvir, mas muitas vezes o que nos faz crescer é o que é difícil de digerir. O que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos assim, olha, foi muito bom, irmãos, compartilhar com vocês o básico. Foi muito bom compartilhar com vocês sobre o quanto vocês são amados por Deus, mas eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Seria muito melhor para vocês se vocês desejassem ir mais profundo e se alimentarem das palavras que muitas vezes são difíceis de ser digeridas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós fugimos das coisas difíceis, a vida acaba se tornando dura. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes quando a gente fica fugindo das coisas que são difíceis, a vida vai ficando mais difícil ainda. Parece que mais obstáculos aparecem, mais dificuldades chegam. E se a gente quer viver algo novo, a gente precisa enfrentar as coisas difíceis para que a nossa vida não fique ainda mais dura. Eu não sei você, mas eu gosto muito de assistir biografias. E uma biografia que eu recomendo para você é a biografia do George Foreman. Se você tem lá o Amazon Prime, você consegue achar de uma forma fácil. Eu não sei se você conhece a história do George Foreman, mas o George Foreman foi um dos maiores boxeadores da história do boxe. E ele é cristão, ele se converteu, ele é um homem cheio de Deus. E a história dele é uma história muito inspiradora. Primeiro porque no início da sua vida ele era um menino muito pobre, mas pobre mesmo assim. Ele mostra ali no filme dele de que a mãe dele chegava à noite com um hambúrguer. E aquela mãe tinha 4 filhos. Ela não comia nada e ela dividia um hambúrguer em 4, para que os 4 filhos pudessem se alimentar, e aquela era a comida do dia. E o George ele é um pouco grandinho, então muitas vezes ele pegava a comida dos irmãos para se alimentar melhor. E foi nessa realidade ali que ele cresceu. E muitas vezes os amigos dele tiravam um sarro dele por causa da roupa que ele estava usando, que não era tão boa, porque ele não tinha dinheiro suficiente para comprar comida que os outros poderiam comprar. E foi nesse momento que o George começou a bater. E o George ele não parou de bater.
Ele foi lá depois para um movimento nos Estados Unidos, onde as crianças eram orientadas, ensinadas de acordo com aquilo que os militares viviam, mas dentro dessa espécie de quartel, ele continuou batendo nas pessoas. E todo mundo achava o George um derrotado, um rebelde, mas teve um professor que viu algo diferente nele. Já que ele sabia bater, ele começou a ensinar o George a bater do jeito certo, dentro do ringue de boxe. Sabe o que aconteceu? Ele foi o medalhista olímpico mais novo da história a ganhar ali o título das Olimpíadas no boxe. E ele começou a fazer, a lutar boxe, ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a ter muita fama, ele casou, ele começou a superar as dificuldades financeiras que ele tinha, mas ainda tinha muita coisa para resolver, porque ele não lidou bem com a fama. Ele começou a sair com outras mulheres além da sua esposa. Ele começou a usar drogas. Ele começou a fazer coisas erradas. E ele, que era o melhor lutador do mundo, acabou se perdendo nessas coisas. Mas sabe qual é o lado bom dessa história? O lado bom dessa história é que quando ele estava no fundo do poço, ele encontrou Jesus. E quando ele encontrou Jesus, ele falou: olha, não quero mais lutar boxe de jeito nenhum, eu só quero pregar o evangelho. E ele se tornou um pastor. E como ele tinha ganhado muito dinheiro, ele nem se preocupava mais com aquilo. Por isso, no auge da carreira dele, se é que assim podemos dizer, no auge da idade dele, ele simplesmente desistiu e começou a pregar o evangelho. Ele começou a criar várias academias, várias redes de ensino para crianças carentes, para que as crianças não tivessem o mesmo problema que ele teve quando era criança. O grande problema é que ele não sabia de uma coisa: os empresários dele estavam roubando dinheiro enquanto ele estava crescendo em fama. Então chegou um momento da vida dele em que ele estava lá numa das academias que ele fornecia para as crianças e a luz acaba. E ele começa a falar: por que a luz acabou? Fala: porque ninguém pagou a luz. E ele começa a investigar e ele percebe que todo o dinheiro que ele tinha ganhado do boxe tinha acabado, porque muitas pessoas tinham roubado ele. Mais uma vez, aquele homem estava no fundo do poço. E sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que voltar a lutar. E 27 anos depois dele ter se aposentado, ele se tornou o homem que era o campeão dos pesos pesados mais uma vez. Aquilo foi histórico, de tão bom que ele era. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Foi nesse momento em que ele estava totalmente perdido ali, onde ele não tinha dinheiro para nada, que ele começou a empreender em outras coisas. E se você é alguém que gosta de comida como eu, talvez você nem conheça o George Foreman por ele ter sido lutador, mas você conheça o George Foreman porque ele criou aquela espécie de sanduicheira, onde você conseguia esquentar o seu pão, onde você conseguia assar a sua carne. Tem muita gente que nem sabe que ele era boxeador, mas lembra que ele é aquele homem que fez lá a churrasqueira elétrica para que as pessoas pudessem fazer o seu churrasco sem precisar ter uma churrasqueira em casa. E hoje ele é muito bem sucedido, hoje ele é alguém muito conhecido, muito famoso, tem uma vida sólida. E teve algum tempo atrás um repórter que perguntou para ele, falou: George, qual que é o segredo para você conseguir se reconstruir assim? Você era de uma família que não tinha nada e você se tornou o maior boxeador do mundo. Você perdeu tudo e depois você conseguiu se tornar alguém muito bem sucedido, não só no esporte, mas no ramo empresarial. Qual que é o segredo disso tudo? E o George disse uma frase que eu acho muito interessante. Ele disse assim: olha, o segredo foi que a vida foi muito dura comigo. Se a vida não tivesse sido tão dura comigo, eu não teria chegado onde eu cheguei. Porque a vida bateu forte demais em mim. E eu me tornei forte o suficiente para vencer as minhas dificuldades. Sabe o que eu tenho percebido, irmãos? O que eu tenho percebido é que muitos de nós estamos apanhando e se deixando abater. Muitos de nós estamos vivendo uma vida dura porque não queremos encarar as coisas difíceis que precisam ser encaradas. E é justamente fazer o que é difícil que nos torna diferentes e que nos torna prontos para vivermos a vida como Jesus viveu. Eu acho isso muito interessante porque eu consigo perceber isso na vida de Paulo.
Paulo, antes de conhecer Jesus, antes de andar nos caminhos do Senhor, Paulo era alguém muito respeitado. Ele tinha uma carreira, ele era idolatrado pelos fariseus. Mas depois que ele começou a seguir o Senhor, tudo se tornou difícil para ele, porque os fariseus já não respeitavam ele mais. E agora o povo que ele estava querendo fazer parte, olhava para ele e pensava, mas não era esse aí que perseguia a gente até outro dia? Paulo, ele não era valorizado pelas pessoas, e a vida não foi fácil para ele. Mas Paulo está dizendo, para mim não foi fácil, para mim não foi fácil não ficar apenas escutando as coisas que eram boas para mim, fazendo aquelas coisas que eram fáceis. Foi quando eu decidi fazer aquilo que era difícil, que eu cresci e que eu me tornei o que eu me tornei. Por isso, meus irmãos, não fiquem aí só digerindo aquilo que é fácil de ser digerido, mas enfrentem desafios. Tornem Cristo como referência, porque eu tornei Cristo a minha referência e eu sei que vale a pena. Muita gente está tentando vencer a vida não fazendo nada. E a gente vence a vida quando a gente torna Cristo o nosso alvo. E aí isso nos leva ao segundo ensinamento que eu queria passar para você nessa tarde, através desse texto que nós acabamos de ler. O ponto-chave não é quem eu estou escutando, mas quem eu estou me tornando. E foi exatamente isso que Paulo quis dizer. Depois de dizer para aqueles irmãos que eles precisavam de alimento sólido, e não só de papinha, Paulo, ele começa a explicar para os irmãos de que cada um ali tinha um pregador favorito. Alguns eles ouviam Apolo e gostavam do jeito de Apolo, e outros ouviam Paulo e gostavam do jeito de Paulo. E que uns diziam, mas eu sou de Paulo, mas eu sou de Apolo. Paulo, ele começa a falar que cada um ali tinha o seu pregador predileto. Mas ao mesmo tempo, Paulo começa a deixar claro de que aqueles irmãos não estavam colocando em prática aquilo que eles estavam escutando. Nem de Paulo, nem de Apolo. Porque se eles estivessem, eles estariam crescendo em Cristo. Paulo está dizendo assim, quem faz crescer, quem faz vocês se desenvolverem, não sou eu, não é Apolo, é Cristo. Se vocês estivessem ouvindo a gente, vocês estariam vivendo como Cristo. E se vocês estivessem vivendo como Cristo, vocês estariam crescendo. Só que sabe qual é o grande problema? O grande problema é que seguir a Cristo incomoda. E muitas vezes decidir seguir o que incomoda, o nosso conforto, é o que nos leva e nos direciona para a vida. E muitas vezes a gente não está vivendo demais a vida, porque a gente está vivendo de um jeito que não incomoda demais a nossa carne. E a gente se torna carnal, ao invés de se tornar espiritual. Eu não sei você, mas eu gosto muito, mas muito mesmo de ouvir entrevista. E eu sou uma pessoa que gosto bastante de futebol, por isso eu adoro assistir algumas entrevistas com alguns jogadores de futebol. E algum tempo atrás assisti uma entrevista com uns 3 jogadores assim, que eles eram muito famosos, eles foram muito bem sucedidos. E aí o entrevistador perguntou para eles, qual foi o melhor técnico que vocês já tiveram? E os 3 responderam ali, Tele Santana. Não sei se você sabe quem foi o Tele Santana, mas ele foi um técnico muito famoso, muito bem sucedido, foi o técnico da seleção por muito tempo, foi tricampeão mundial, ele tem vários títulos. E aí o entrevistador começou a perguntar, nossa, mas por que vocês 3 acham o Tele tão bom assim? Ele era legal, ele era alguém simpático? E aí os jogadores olharam um para o outro e deram risada. Legal, o Tele era a pessoa mais chata que eu conhecia. O Tele não deixava ninguém em paz. Quando estava alguém tranquilo, o Tele ia lá e incomodava. O Tele era tudo, menos alguém legal. E aí o entrevistador começou a falar, mas por que ele é o melhor técnico que vocês já tiveram? E aí teve um dos jogadores que falou, porque o Tele falava o que era difícil de ser falado, mas aquilo que a gente precisava ouvir. E aí um começou a falar assim, no início da minha carreira eu queria ser atacante, eu queria ser aquele que fazia gol. Eu vi o Pelé, eu pensava assim, um dia eu vou ser igual o Pelé, eu vou usar a camisa 10 da seleção, e eu vou ser o melhor jogador do mundo, e as pessoas vão me aplaudir.
E eu lembro que quando eu cheguei na categoria de base, o Tele olhou para mim e falou assim: olha, posso ser bem sincero com você, menino? E o menino disse: pode. E o menino achou que o Tele ia falar que não, você é o novo Pelé, você vai crescer. Ele falou: posso ser sincero mesmo? E o menino disse: pode. Olha, se você for atacante, você nunca nem vai ser profissional. Só aqui nesse time tem 4 melhor que você. Você chuta mal, você corre errado, você faz as coisas do jeito tudo errado. Você nunca vai se tornar jogador, porque você não tem potencial para ser atacante. E aí o menino que estava assim começou a ficar daquele jeito. Mas pode dizer uma coisa para você? Eu nunca vi alguém correr do jeito que você corre. Você corre errado, mas você corre muito. Eu nunca vi alguém conseguir carregar tanto peso quanto você carrega. Eu nunca vi alguém treinar 4, 5 vezes seguidas e não ficar cansado do jeito que você fica. Por isso pode dizer uma coisa: se continuar como atacante, você vai morrer de fome. Mas se vier um pouco mais para trás e ser lateral, você vai ser um dos melhores laterais que esse Brasil já viu. Então, talvez seja difícil de você ouvir isso, mas eu estou falando. Fica a dica. Naquele momento o menino chegou todo desanimado. Chegou em casa e falou: pai, eu vou mudar de time. O treinador lá falou que eu não tenho nem futuro, que eu não vou fazer nada. Ele falou que eu sou o pior atacante que tem lá e que eu tenho que vir para a lateral, senão eu vou morrer de fome. E aí o pai coçou a cabeça e falou: filho, pode dizer uma coisa para você? Eu acho que é verdade. E aquele menino começou a digerir aquilo. Na outra semana ele voltou e começou a treinar como lateral. E depois ele se tornou o campeão do mundo pela seleção brasileira. Por quê? Porque ele ouviu algo que foi difícil de digerir e começou a trabalhar a partir daquilo. Ele chegou onde ele chegou. Talvez ele não era atacante, mas foi um grande jogador. E aí o outro começou a contar uma outra história. E essa eu achei sensacional. Ele contou o seguinte: ele disse que ele era muito pobre, mas de uma família muito pobre mesmo. E o Tele Santana viu algo diferente nele. E quando ele tinha 18 anos, o Tele Santana tornou ele titular do time do São Paulo. E eu lembro que ele lembra de que quando ele chegou lá para assinar o contrato como profissional, ele estava todo feliz, todo sorridente. Quando ele saiu da sala, estava o Tele. Ele falou: rapaz, agora que a minha alegria vai embora. E o Tele Santana olhou para ele e falou assim: que bom que você assinou o contrato, mas posso falar uma coisa? Se você comprar um carro, antes de comprar uma casa para o teu pai e para a tua mãe, ou para uma casa para você, você nunca mais vai jogar no meu time. Eu vou fazer da tua vida um inferno. Eu vou te mandar emprestado lá para o norte. Você nunca mais vai saber de nada. Ninguém vai saber que você joga. Antes de comprar carro, você vai comprar uma casa para o seu pai, para a sua mãe e uma casa para você. Ele falou: rapaz, estava com uma vontade de comprar um carro, mas eu não podia comprar dinheiro nenhum, senão eu nunca mais ia ser titular. E sabe o que eu te digo? Eu dou graças a Deus pela vida do Tele, porque um monte de jogador ganhou até mais do que eu ganhei. E acabou a carreira e não tinha nada. Mas eu, graças ao Tele, tenho um monte de imóvel que hoje eu tiro a minha renda para sustentar toda a minha família. E todos ali concordaram de que o melhor técnico deles foi o Tele Santana. Não porque era legal, não porque era gente boa, mas porque ele falava coisas difíceis de serem ouvidas, mas era o que precisava ser dito. E no final das contas, irmãos, fazer o desconfortável é o que faz a nossa vida fluir. Eu gosto muito da história de Samuel. Eu acho a história de Samuel espetacular, porque Samuel era um menino que foi levantado no meio de uma geração que estava perdida. Naquele momento ali, Eli era o sumo sacerdote do povo de Israel, e Eli e seus filhos estavam fazendo coisas muito erradas, mas Deus levanta Samuel. E o que a palavra diz é de que Samuel estava deitado no quarto dele, e ele ouviu uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Ele achou que era Eli, foi perguntar para Eli: Eli, você me chamou? Disse: que te chamei o quê, menino? Estava dormindo, volta lá para o seu quarto. Mais uma vez: Samuel, Samuel. Foi até Eli, e Eli disse: menino, não fui eu que te chamei. Na terceira vez, ele falou: olha, Samuel, Deus está querendo falar com você. Por isso, quando você ouvir Samuel, Samuel, fala agora. Fala, Senhor, seu servo ouve. Samuel começou a fazer aquilo. Começou a ouvir a voz de Deus. Ele começou a, mais do que ouvir, a obedecer a voz de Deus. E por fazer aquilo que era difícil, coisa que Eli e seus filhos não faziam, o povo de Israel viveu um novo tempo. Porque só quem está disposto a fazer o desconfortável vê a sua vida fluir.
Mas sabe o que eu acho mais interessante dessa história? É de que Eli, aquele que estava vivendo de uma forma depravada, ele ensinou Samuel a ouvir a voz que ele não queria escutar. E sabe o que tem acontecido com muitos de nós? A gente está vivendo igual ali. A gente sabe escutar a voz de Deus, mas a gente não está querendo fazer o desconfortável. E por isso a gente não está chegando a lugar nenhum. Se a gente quer ver mudança, se a gente quer ver algo diferente acontecendo, a gente precisa assumir a responsabilidade. Porque quem faz é Cristo. E se a gente torna Cristo como alvo, não importa qual a família que a gente está inserida, não importa se o nosso líder é bom ou se o nosso líder é ruim, não importa se o nosso pastor é maravilhoso, se o nosso pastor é meia boca, não importa se as coisas são fáceis ou difíceis, se Cristo é o nosso alvo, Ele nos faz crescer. É por isso que nós precisamos decidir ir com o Senhor até o fim, porque tudo muda quando você decide mudar. Posso contar uma última história? Prometo que é a última, e aí eu encerro. Já faz umas 3, 4 quintas-feiras que eu estou indo numa escola ali em Santa Felicidade, na verdade é Almirante Tamandaré, fazer um trabalho evangelístico com o pessoal da MPC, da Mocidade para Cristo. Tem sido um tempo muito bom, mas eu nunca esqueço a primeira vez que a gente entrou naquela escola. Eu lembro que elas estavam me explicando ali, as meninas que tocavam aquele trabalho, o que elas iam fazer. E elas iam fazer um projeto que se chamava Catavento. E esse projeto, ele basicamente consiste em você ensinar fundamentos bíblicos nas escolas. E a gente ia falar sobre respeito naquele dia, em uma classe do 7º ano. E elas começaram a me explicar como que elas iam falar de respeito no meio daquela criançada toda. E elas falaram que elas iam levar um dado, e que em cada face desse dado tinha uma palavra: família, sociedade, escola, internet, e que ali as pessoas iam jogar aquele dado, e quando aquele dado caísse no chão, elas iam ter que falar como exercer respeito a partir daquela palavra em que o dado revelou naquele momento. Quando aquelas mulheres falaram aquilo, eu falei: rapaz, essas crianças vão comer a gente vivo aqui. Até parece que com um dado e contando uma parábola que Jesus contou, elas vão ficar quietas. Elas vão nada, elas vão, jogar banana na gente, vão fazer alguma coisa com nós, porque eu lido com criança de 11, 13 anos, se você não faz algo espetacular, eles não estão nem aí, eles não vão nem olhar para você. Mas sabe o que foi engraçado? Ficou engraçado que enquanto ela jogava o dado, aconteceu o que eu estava esperando. As crianças não prestaram tanta atenção. Mas sabe o que aconteceu quando uma daquelas meninas começou a contar uma parábola de Jesus? Todas aquelas crianças pararam e começaram a escutar. E ela começou a falar sobre respeito. E no meio ela começou a falar sobre perdão. E aí teve uma hora que uma das meninas levantou a mão e falou assim: tia, mas posso fazer uma pergunta? Você falou que a gente tem que perdoar todo mundo. Mas e se a pessoa não quiser mudar? A gente tem que perdoar do mesmo jeito? E aí aquela saia justa, né? E aí naquele momento a menina falou: olha, sabe o que você tem que fazer? Você tem que mudar independente das pessoas. Você está vendo aquela camiseta? E aí tinha uma das meninas que estava com a gente, que estava com a camiseta, que estava escrito: tudo muda quando você muda. Quando você decide mudar, tudo muda ao seu redor. Por isso, decida perdoar. E a gente encerrou fazendo uma dinâmica, onde eles tinham que escrever num pedaço de papel o que eles precisavam mudar para viver de uma forma respeitosa. Mas sabe o que aconteceu? O papel não colou, porque o Espírito Santo veio com poder naquele lugar, que as meninas começaram a perdoar umas às outras. Todas as meninas daquela sala começaram a chorar. Teve uns meninos que eu estava conversando, que 5 meninos, Bira, de 12, 13 anos, foram pedir perdão para a professora e para a coordenadora por coisas que eles tinham feito. Ninguém conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, e Deus começou a tocar aquele lugar. Eu comecei a falar: Senhor, como que com um dado e como com uma parábola essas mulheres conseguiram fazer isso tudo acontecer? E a resposta que eu tive de Deus é que para eles isso é novo. Eles ouviram a novidade do Evangelho, abraçaram aquela novidade, e tudo mudou quando eles decidiram mudar. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que muitas vezes a gente sabe todas as histórias de cor, todas as parábolas de cor, mas a gente não tem vivido o Evangelho, e a gente não muda.
E aí nada muda, porque a gente não tem mudado. A gente não tem vivido com solidez e por isso não vive uma vida sólida. A gente só come alimento que é papinha, ao invés de comer alimento sólido. Mas tudo muda quando você muda. Tudo muda quando você torna Cristo seu alvo e você começa a provar do quanto é bom se parecer com Cristo. Porque no final das contas, irmão, é Cristo que faz crescer. Por isso eu queria te convidar a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Talvez essa mensagem tenha falado com você de alguma forma. Talvez você tenha percebido que você não tem feito as coisas difíceis, ou está evitando as coisas difíceis. Ou talvez você está percebendo assim, rapaz, minha vida com Deus está tão frágil. Talvez você tenha percebido que você não esteja vivendo com solidez e você tem um desejo no coração de fazer as coisas diferentes. Talvez você está falando assim, nada ao redor está mudando, mas hoje Deus está te pedindo para você mudar. Por isso, se essa mensagem tocou no seu coração de alguma forma, e você quer mudar alguma atitude da sua vida, eu queria que você colocasse as suas duas mãos para frente, assim, como se você fosse receber algo do Senhor. Porque eu quero orar por você nessa tarde. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, eu te agradeço porque a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor está aqui nesse lugar e porque o Senhor nos capacita a viver de uma forma sólida. E nós queremos orar ao Senhor nessa tarde porque nós não queremos mais ser os reclamões. Nós não queremos ser mais aqueles que ficam murmurando. Nós não queremos mais ser aqueles que ficam reclamando, mas não fazem nada. Nós não queremos, Pai, ficar comendo papinha. Nós queremos alimento sólido. Nós queremos ir mais profundo. Nós queremos ter Cristo como alvo. Por isso, Pai, faz crescer Cristo em nossos corações e que possamos viver com solidez para termos uma vida sólida e vermos o Seu agir todos os dias da nossa vida. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.